a gente vai ficar vendo aí, tá aí, o nosso título hoje é Aprenda a Despertar o Potencial da Equipe, e aí a gente pode ir para a próxima, isso. Para a gente começar, a gente tem que olhar para ver se o mundo já ainda é redondo, né? Porque a gente agora não precisa mais esperar o mundo girar para a gente poder saber o que está acontecendo. Então, se você clicar de novo, vai aparecer aí um mundo plano, que é o que está acontecendo com a gente, né? Tanto que agora a gente está falando com gente de Uberlândia, com gente de Manaus, com gente de Bauru, do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer a presença dessas pessoas e a paciência que tiveram, não é, para esperar que a gente se organizasse aqui e tivesse uma... Eu tô com medida, né, mas a gente vai chegar lá. Então, eu vou começar com essa história aí de quando foi que tudo mudou, né? Quando tudo mudou, e aí essa história do sapo fervido, eu era adolescente, já contava nos meus treinamentos, né? Então, agora a gente está vivendo a síndrome do sapo fervido de verdade, porque as coisas já vinham acontecendo. A gente acha que aconteceu em janeiro, quando a pandemia começou a se materializar e tal, e na verdade não. Eu e você que trabalhamos com RH, com gente há tanto tempo, a gente já vinha avisando que as coisas estavam se transformando e que as pessoas eram o recurso mais importante, mais fundamental de todo o contexto, de todo o universo, né? E a gente viu algumas coisas acontecerem. Então, essa história do sapo fervido é o seguinte: eu não sei quem foi que teve a ideia de ferver o sapo, mas dizem que o pobre do sapo, que não tinha nada a ver com a história, quando ele é colocado numa vasilha com água fria, e aí liga-se o fogo e a água vai aquecendo devagarinho, ele vai ficando confortável e vai se acostumando com a temperatura e vai morrendo cozinhadinho e feliz, né? Agora, se a gente joga o sapo dentro da água quente, ele dá um jeito de pular fora. E eu acho que o que aconteceu com a gente agora foi que jogaram a gente na bacia de água quente, no balde de água quente, e a gente resolveu pular fora, não é? E é um momento em que a gestão está sendo testada, profundamente testada. Mas, de novo, não é um movimento novo. Paralelamente, enquanto a tecnologia avançava nas questões dos processos, na questão da inteligência artificial, na questão dos robôs e da tecnologia, digitalização e etc., nós também avançávamos nos estudos do comportamento humano. Então, tem muita coisa aí que a gente já vem fazendo e já vem usando, né? Ótimo, você passou para a próxima tela, se você clicar de novo, vai aparecer um títulozinho aí que é dizendo, não, já está aí, deixa aí, não precisa clicar. É que a gente está vivendo um momento único e maravilhoso, porque, de repente, né, a gente está no momento de relearning, ou seja, de reaprender, né, de começar de novo. A minha metáfora para esse momento é: estamos todos na linha de largada de uma corrida, alguns com mais preparo, com mais qualificação, com mais capacitação, outros com menos. Mas nós temos uma chance única de recomeçar do zero, todo mundo praticamente. Então, de reaprender tudo, né? De generosidade na escassez. Então, quanta coisa gratuita a gente está tendo agora, quanto acesso a gente está tendo nesse momento, e principalmente uma coisa que eu chamo de humanização digital. Esse recurso que nós estamos usando agora, até 6 meses, 5 meses atrás, era usado pelas grandes empresas como uma ferramenta de reunião, ou de call e tal. Hoje, ela é usada pelos avós para falar com os netos, ela é usada pelos professores para darem aulas, é usada por nós para transmitir conhecimento. Então, é uma humanização digital. Eu acho que uma ferramenta que antes era muito sofisticada, agora, tanto que deu palmada na gente hoje para a gente entrar aqui, não sei porquê, né? Até parece que a gente nunca fez Simpla na vida, nunca usou Zoom, e de repente a gente apanha. Mas o nosso idosinho lá, o meu pai com 99 anos, fala comigo
no vídeo, né, pelo Zoom, pelo Meet, pelo WhatsApp, porque é uma humanização digital. Então, outra coisa, eu vejo atrás de você a sua casa, ou o seu escritório, ou a sua vida. Então, a gente está vivendo um momento em que a gestão precisa começar a entender que antes aquela lenda que era do sapo fervido é também a lenda do você deixa em casa os seus problemas e vem trabalhar como profissional, também não existe, porque nós não temos problema, não é roupa que a gente deixa no cabide e vai trabalhar. Então, esse olhar precisa ser transformado também. Então, esse momento, eu acho que ele, muito mais do que a gente ficar pensando, o que a gente precisa de novo e tal, é a gente olhar o que já vinha acontecendo com um olhar um pouco mais atento, sabe? Então, se você passar aí a tela, a gente vai ver mais alguma coisa, deixa eu passando aqui também para eu te acompanhar. Aí a gente tem uma história aí da tal da evolução da indústria, né? Se a gente olha direitinho, parece que teve aí as datas certinhas, aí aquele dia, naquele ano, mudou tudo. E, na verdade, o sapinho vem fervendo já há um tempão, desde que a gente é gente. Só que todas as transformações anteriores transformavam as nossas habilidades físicas ou mecânicas para que as ferramentas fizessem isso. E agora, nós estamos vivendo uma revolução em que as nossas habilidades mentais estão sendo substituídas por máquinas. Então, é um momento de assustador e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Não é? E outro dia me perguntaram numa palestra sobre inteligência artificial no RH se eu não tinha medo que as máquinas tomassem os lugares dos homens. E eu respondi o seguinte: o único medo que eu tenho é do que um homem é capaz de fazer com o outro, do que o ser humano é capaz de fazer com o outro, né? De pegar a tecnologia e prejudicar e explorar e tal, o que fizeram com os tratores, o que fizeram com as máquinas a vapor. Então, assim, é a mesma coisa. Só que dessa vez a transformação é mais profunda. Então, ela afeta muito mais, e a gestão está sendo muito desafiada nesse momento para olhar a sua equipe e dizer assim, o que é que eu faço com essas pessoas que também estão vivendo a mesma transformação? Mas eu, no papel de gestor, preciso estar muito à frente, muito mais preparado. E, Tati, você vai me dizer, não vai me deixar mentir sozinha aqui, mas você sabe que tem muito gestor que acha que não precisa aprender nada. Ontem, Leusa, eu estava num workshop com coordenadores de uma empresa aqui da nossa região, trabalhando o processo de assessment com eles, de autoconhecimento. Porque, na verdade, eles já usavam essa ferramenta nos liderados deles. Mas eles não usavam neles, né? Então, o RH mapeava todos os líderes de produção, fazia, né, as devolutivas e tudo mais, mas isso não subia a régua, né? A gente não subia a régua do mapeamento comportamental. E aí a gente fez a aplicação, e para que eles se sentissem à vontade, a devolutiva foi feita, foi uma autodevolutiva, né? Então, eles estavam em grupos, cada um vendo o seu assessment, com a minha orientação, eles iam interpretando os testes deles. E aí a gente via, né, um mexe daqui, né, um contorce ali, uma cara acolá, né? E a gente fala assim, cara, tá tudo mudando. Se tá tudo mudando, você também, enquanto gestor, precisa mudar, né? Então, eu acredito muito nessa coisa da transformação e que isso vem sendo pedido pra gente há muito tempo, mas que de fato, pegou realmente a gente muito de calça curta, né? Muito de calça curta. Então, se você clicar aí de novo, vai aparecer isso que eu acabei de falar, que é essa transformação das nossas funções mentais que estão sendo substituídas, né, pelas máquinas. E aí eu ouço muito isso, viu? Eu ouço muitas pessoas dizerem, pode clicar aí, não tem problema. Eu ouço muito as pessoas dizerem o seguinte, os gestores, né? Eu quero o meu funcionário. Eu achei tão engraçado essa semana, também numa situação como essa, ele me perguntou assim, eu quero que o meu funcionário aprenda a delegar. Falei, criatura de Deus, será que ele sabe o que é delegar? Não é? Porque, às vezes, você diz assim, você tem que passar para os seus funcionários, mas a pessoa era um técnico, virou um líder. Ele não sabe fazer essa transição sozinho, ele precisa do gestor
fazendo, né, alguns ajustes. E, às vezes, a gestão tem um posicionamento, e, gente, não vai aqui nenhuma crítica individual, vai uma crítica à forma como a gente desenvolveu as coisas. A gestão acha que é o seguinte, peraí, eu vou promover o técnico aqui para líder e vai dar tudo certo. E aí ele não olha essas coisas. Muitas vezes, como você falou, ele pede lá o mapeamento da equipe de RH, ele pede algumas coisas, a gente vai ver mais na frente, mas ele não leva isso a sério. Ou vira uma pasta, uma coisa no dossiê, um arquivo no dossiê do funcionário. Então, assim, é pro forma. E, na verdade, eu e você sabemos disso, e nós da área de RH sabemos da importância do gestor usar essa ferramenta em seu favor no desenvolvimento e na potencialização das suas equipes. E eles, muitas vezes, fazem uma coisa que eu também acho muito interessante. Eles continuam indo para o fazer e não ficando muito no pensar. Então, eu vejo o diretor de empresa preocupado só com a planilha de Excel e esquecendo que quem produz os dados daquela planilha de Excel são as pessoas. Então, a gente precisa realmente pensar. Essa tela que você colocou aí, ela diz que a gente está... Eu estava vendo outro dia que a tal da inteligência emocional, a inteligência artificial é de 1956. Então, e a inteligência emocional, acho que é de 96, lá, não tenho de cabeça a data lá do Goleman. Mas, olha só, a inteligência artificial já era vindo pensando, porque ela vai entrar para tomar decisões muito mais rápidas do que a gente. Ela tem um olho muito mais refinado do que o nosso, mas nós é que dizemos, nós é que ensinamos a máquina. Então, nós vamos dizer que máquina nós precisamos, que tecnologia nós precisamos. E, então, não vai ser substituído. Só que a escala dessa modificação, dessa transformação, já vinha sendo gigantesca. Com o advento da pandemia, eu nem gosto da palavra, mas ela exponencializou até, né? Virou mais exponencial por conta disso. Pode seguir adiante, né? Para a gente perguntar uma coisa que então, quais são as competências mais importantes para o profissional de hoje? Porque quando você senta, às vezes, para desenhar um perfil, a pessoa só fala de competências comportamentais. Não é, Tati? Coisa interessante, né? A pessoa precisa fazer coisas, mas se ela não souber se relacionar, e eu digo que o mundo é movido a duas coisas, relacionamento e dinheiro. Né? Então, se ela não souber se relacionar, ela não vai, nenhum de nós vai sobreviver. Então, e é a tal da adaptação que o Einstein falava lá em 1800 e tarará. Então, assim, as coisas não aconteceram, não é que a gente dormiu em 2020 e acordou em 2022, é que as coisas já vinham acontecendo e a gente estava fervendo igual o sapo, sem se perceber disso, né? Então, para pensar, essa é uma reflexão, né, para quem está nos assistindo, quais são as competências de hoje. E aí eu trouxe o Fórum Mundial, que em 2015 tinha colocado algumas coisas aí, e depois, em 2020, ele fez umas trocas, né? Então, olha só, o que é solução de problema complexo na minha empresa? O que é solução de problemas complexos no meu contexto? E as pessoas ficam achando que a solução de problemas complexos se aplica a tudo, e a gente está falando de gente, a gente não encaixota. Uma coisa importante que você sabe muito bem, tenho certeza, é quando você está fazendo uma devolutiva, o quanto que as pessoas adoram se rotular. Não é? Você que diz que eu sou dominante, né? E eu pergunto muito o seguinte, e o que você faz com isso? Né? O que você faz? Como é que você usa a sua dominância? O quanto que isso está te agregando valor e o quanto que isso está te prejudicando? Então, as pessoas às vezes olham, então tem que ter pensamento crítico, mas eu preciso definir, eu como gestor, preciso definir o que é pensamento crítico no meu contexto, com a minha equipe. A equipe não tem obrigação de adivinhar o que é pensamento crítico, por exemplo. A equipe não tem obrigação de adivinhar o que é coordenando com os outros, que na verdade nada mais é do que trabalhar em equipe e negociar e ter um ganha-ganha. Nada mais é e gerenciar pessoas, que já esteve no terceiro lá em 2015 e desceu para quarto lugar em 2020. Agora em 2025, eu nem sei onde é que vai ficar, deve ir para primeiro lugar.
A inflexibilidade cognitiva, que nem aparecia, aparece aí em 2020, né? Então, tudo isso, quem é que tem que estudar? Quem é que tem que olhar? É o gestor. Ele tem que dizer, eu preciso ter essas habilidades na minha equipe. O que é, no meu contexto, eu tenho que conceituar, eu tenho que mapear a minha equipe, entender quem tem e quem não tem, se eu preciso ou não. Talvez aqui eu não precise, nesse momento, ter alto grau de criatividade, mas eu precise ter, talvez, alto grau de julgamento e tomada de decisão. Então, é o gestor que decide isso. A equipe, ela precisa receber a demanda esclarecida. Eu não sei se você concorda comigo. Super, Leus. Eu acho que nós estamos vivendo, né, um mundo meio que de commodity, né? Então, uma coisa entra na moda e todo mundo fala agora, todo mundo faça isso, agora todo mundo faça aquilo. E dentro das organizações, isso não funciona, porque existem pessoas lá dentro que têm uma cultura, que têm um jeito de funcionar. Então, o que vai funcionar no cliente A não é no cliente B, o que vai funcionar no meu primeiro emprego não é o que vai funcionar no segundo, não vai ser o que vai funcionar no próximo. Então, a gente tem que estar atento realmente, né, a essa cultura, essa personalização das coisas para que realmente a gente possa trazer diferencial competitivo, né? Isso, exatamente. E outra coisa, o que me traz até aqui não me garante o amanhã. Então, ótimo, eu cheguei aqui porque eu tenho um bom pensamento crítico, porque eu tenho uma boa capacidade criativa, eu tenho isso. O que eu vou precisar agora no próximo passo? Que é o que eu falei daquele técnico que virou líder, daquele gestor júnior que virou um gestor sênior, né? Todos nós, na estrutura, precisamos ter esse olhar, parar para olhar isso. Então, vai para a próxima tela, que são ai meu Deus, os skills do século XXI, que eu acho que a gente já está no século XXIII. Ninguém lembrou esse povo aí, mas eu acho que a gente já está no XXIII. E aí, se a gente olhar, a gente tem uma estrutura de conhecimento, né, que é essa roxinha que está aí na frente, que é a educação formal, digamos assim, número, ciência, literatura, finanças, que aparece, olha que engraçado, aparece aqui, as nossas escolas não têm ainda uma educação financeira para as nossas crianças. Como é que eles vão virar adultos que sabem mexer com finanças, que sabem gerir finanças? Então, né, é isso. E as outras duas, que são as competências e as qualidades de caráter, são todas competências subjetivas, ou seja, soft skills. E aí, ainda as pessoas ficam sonhando, eu quero alguém que pense muito, mas não consegue concretizar isso. Mais na frente a gente vai falar dessa concretização também, né? Então, diante de tudo isso, como é que eu desperto o potencial da minha equipe? Que é a próxima tela que você vai passar aí pra gente, né? Se você quiser comentar alguma coisa, por favor, comente, tá? E aí pode ir para a próxima. Como é que eu vou despertar, né? Vamos começar, então, a olhar onde é que eu vou ver as pessoas, né? Onde é que eu começo a ver? Primeiro, nessa concretização. Pode clicar 2 vezes aí, que eu acho que aparecem mais 2 quadrinhos. Mais um. Isso, pronto. Então, a concretização da competência é um comportamento, é uma evidência objetiva de que eu tenho aquela competência. E a competência precisa ser reconhecida, precisa ser validada, né, pelos meus resultados e por aí vai. Então, é tudo isso desde que agregue valor. Às vezes a pessoa tem um bom potencial, tem uma boa qualificação, mas não funciona naquele ecossistema. Você já viu isso? Você que trabalha direto em empresa, já viu isso? Demais, demais. Às vezes a pessoa, né, o jeito da pessoa não combina com o lugar. E não adianta, né? Tati, mas a gente consegue se adaptar? Consegue. Só que depende se aquilo vai estar infringindo um valor seu ou não. Nós somos seres adaptáveis, com certeza. Só que chega uma hora que a nossa adaptação deixa de ser adaptação para se tornar comodismo. E aí a gente perdeu todo o nosso diferencial profissional competitivo, né? Exatamente, por quê? E aí tem algumas coisas que as pessoas não estão prestando atenção e também, graças a Deus, e aí aproveitar a deixa, né, que hoje é dia do psicólogo, então é meu dia hoje. Parabéns!
instigada, estou me sentindo homenageada com esse webinar. Então, o que acontece? As empresas já estão prestando atenção na saúde mental das pessoas. Por quê? Porque a saúde emocional é tão importante quanto a física. E o que você falou aí, além do comodismo, às vezes há um adoecimento e a pessoa fica sem condição de se mexer, sem condição de se mover, nem produz lá, e nem consegue sair para produzir em outro lugar, e acaba sendo um peso para ela e para a organização em que ela está e para a equipe. Porque se eu não rendo, se eu não produzo, eu sobrecarrego o meu time. Então, o gestor também precisa estar atento à saúde emocional da sua equipe, principalmente à própria saúde emocional. Aquilo que você falou de ontem da devolutiva, do remexido na cadeira, da zona de desconforto, é quando a gente diz assim, você já experimentou meditar? Tá louca, Leusa? Vou meditar? Não tenho tempo nem para nada? Sou um diretor? Sim, já experimentou um tempo para você? Porque se você não der um tempo para você, você não vai conseguir dar tempo para o potencial da sua equipe, que é o que a gente está falando hoje aqui. Aí eu quero despertar o potencial da minha equipe, mas eu fico até meia-noite na fábrica, porque eu acho que eu sou importante demais, e que se eu for embora para casa mais cedo, aí eu perco família, eu perco a minha própria equipe, porque a equipe diz, poxa, ele fica até meia-noite, mas eu não consigo ficar até meia-noite, porque eu tenho família. Né? E agora, com o advento do home office, se a gente não se cuidar, a gente trabalha 12, 14 horas por dia na frente do computador e não tem cabeça nem emoção que aguente. Então, tem que ter cuidado nisso. E o outro capital que é importante é um capital ético. Então, se eu sou gestor e se eu estou falando lindamente sobre compliance, eu não posso dar mau exemplo. E essa história a gente escuta desde as gerações passadas. Eu sou líder, eu sou exemplo, né? Então, assim, é um conjunto de capitais que a gente tem, são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, os nossos valores, como você tão bem falou, e a nossa ética e o meu capital emocional. Eu tenho que estar funcional para as coisas acontecerem. Então, eu tenho que estar bem fisicamente, espiritualmente e mentalmente para poder render. E isso se aplica, gente, de cabo a rabo na estrutura da organização. Não é só o meu operário que tem que estar saudável, não é só o meu analista que tem que estar saudável, o meu gestor principalmente, para que ele possa ter uma leitura mais adequada da equipe dele. Vamos lá, próxima. E isso requer um olhar, né, para o perfil individual e único de cada ser humano. Então, eu não posso pegar a minha equipe e colocar toda num lugar, todo numa caixa. Esse olhar requer olhar o perfil, olhar quem é a Tatiana, quem é a Leusa, como é que elas funcionam, o que desafia a Leusa, o que desafia a Tatiana, o que deixa, vamos já ver um pouquinho mais, eu trouxe uns tópicos rápidos, mas eu queria mostrar algumas coisas que os gestores têm que começar a prestar atenção. Primeiro, antes de olhar, pode ir, próxima. Primeiro, antes de olhar o outro, eu tenho que olhar para mim. Né? E aí você falou em autoconhecimento ainda há pouco, tá aí, primeiro pilar da inteligência emocional, que graças a Deus voltou à moda, porque é uma coisa, como é que eu diria? Imodável, talvez, porque a inteligência emocional, ela, vez por outra, ela grita, né? Ó, gente, é importante, olha, gente, é importante, agora, de novo, no meio dessa crise, olha o autoconhecimento aí fundamental, se eu não sei como eu funciono, nada mais vai acontecer. Se eu não me controlo, né, se eu não sei até onde eu posso ir, o que é que me agrega, né, nas minhas emoções e o que é que me prejudica para que eu possa modular, como eu chamo, a gente tem que modular as nossas emoções. Em algum momento eu posso perder o controle. As pessoas dizem, a gente inteligente emocional não perde o controle. Claro que perde. Só que tem consciência que está perdendo o controle, ou quando percebe que vai perder, reverte o comportamento. A outra coisa é a automotivação. Não adianta aquilo que a gente falou, eu não estou funcionando nesse ambiente, eu não estou rendendo, eu vou esperar que meu chefe me motive, eu vou esperar que a empresa me mostre algo. Não, eu tenho que dizer, gente, isso não está me movendo. Eu preciso de desafios assim, então eu só vou fazer isso se eu me conhecer bem. Concorda? Às vezes eu não sei nem o que me motiva, porque eu nunca olhei para mim.
Eu acho tão engraçado, você sabe que eu trabalho com recrutamento e seleção e amo de paixão, né? Trabalho menos hoje do que gostaria, mas aí eu pergunto às pessoas, tá, em que você é muito bom? Ai, falar da gente é tão difícil, mas falar dos outros é fácil, né? Apontar para o outro, aí eu sei direitinho como é que a Tati funciona, mas como é que eu funciono? Como é que eu sou vista? A questão da empatia, e por último, e eu disse de novo, o mundo é movido a dinheiro e relacionamento. Então, esses pilares da inteligência emocional, o gestor precisa olhar na equipe dele. Como é que ele faz para gerar o autoconhecimento na equipe? Quem que ele pode buscar, o RH ou uma consultoria, para trazer essa ferramenta que vai ajudar a equipe a se conhecer, né? Como é que ele vai testar o autocontrole da equipe dele? Como é que ele vai modelar a motivação da equipe, identificar o que motiva? O que não. Então, isso ele não pode fazer sozinho, concorda? Ou ele faz isso com suporte técnico, ou ele não vai conseguir fazer. Aí, às vezes, ele quer que o funcionário dele faça sozinho. Sozinho não vai conseguir, gente. Sozinho não vai conseguir, né? Então, depois disso, eu trouxe um conceito velhinho, só para dizer que a gente evolui, mas as coisas não perdem a validade. Então, a janela de Johari, que também fala daquelas coisas, de como as pessoas me veem, como eu me vejo, né? O que é ponto cego, o que está no meu inconsciente, que aí entra uma coisa fundamental, e eu vou falar, me aproveitar dessa oportunidade maravilhosa que você está me dando para dizer que todo mundo tem que fazer terapia. Terapia é prevenção, gente. Terapia, não adianta você ir para o médico com um câncer em estado avançado. A medicina pode até te ajudar, mas você vai ter um sofrimento gigantesco, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer radioterapia, vai ter um sofrimento que talvez se você tivesse feito um preventivo, você detectasse isso mais cedo. É a mesma aplicabilidade para a nossa saúde mental. Não adianta eu ir para o terapeuta quando eu já estou sem dormir, sem comer, com o meu casamento acabando, com o meu trabalho sendo destruído, com a minha carreira sendo jogada fora, porque eu vou ter que tomar quimioterapia na terapia, eu vou ter que tomar radioterapia e eu vou sofrer muito para sair da crise. Então, terapia precisa ser uma coisa que tem que entrar no nosso orçamento. E não é porque eu sou psicóloga, é porque é sua saúde que está em jogo. E um gestor que tem sob sua responsabilidade, muitas vezes, uma fábrica com 2, 3 mil pessoas, se essa pessoa não se cuidar, essa pessoa não vai dar conta. Em algum momento ela vai pifar, como qualquer pessoa. Então, inteligência emocional, janela de Johari, só trazendo, né, algumas coisas. Aí as inteligências múltiplas, lá do Gardner, que derrubou a teoria do QI, porque até então só era inteligente quem era bom de lógica e matemática, eu estava frita nessa brincadeira. E aí é você olhar a sua equipe, por exemplo, eu tenho alguém que é muito bom em relacionamento interpessoal e eu coloco a criatura para fazer planilha de Excel e trabalhar sozinho numa sala. Então, eu tenho que ver que talvez ele na planilha de Excel ele não consiga render, mas se eu liberar ele para se relacionar um pouco, para buscar informação, ele consiga produzir uma planilha de Excel mais ou menos, mas ele vai ter informação melhor, porque ele se relaciona bem. Então, quando eu olho as inteligências, é um outro caminho para a gente colocar. Quando a gente olha o DISC, por exemplo, né, a gente vê um dominante, em geral, com inteligência lógico-matemática em destaque. Porque é o cara do resultado, é o cara que quer o fazer, né? Que quer o produzir, o concreto. Quando você vê uma pessoa com influência alta, a gente olha para uma pessoa que tem uma excelente inteligência interpessoal ou linguística, escreve bem, se expressa bem. Não é assim, Tati? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu tenho que olhar todos esses ângulos, e aí as pessoas não querem olhar. Elas querem gerir sem olhar essas coisas, sem ter o trabalho de gerir. Então, para eles é mais fácil olhar o resultado da planilha de Excel e dizer que a pessoa não está funcionando, do que prestar atenção e dizer, poxa, mas realmente essa pessoa ficaria muito melhor fazendo um outro trabalho na mesma equipe. Ou trabalhando junto com outra pessoa da equipe que tem que é complementar a ela. Né? Às vezes, você já deve ter visto isso nas suas avaliações, nas suas consultorias, uma equipe que só tem dominante.
Tem, né? A gente fala que os opostos se atraem, não é verdade, né? Os parecidos se atraem, né? Então, E aí, né? Só ter dominante virou uma doideira, porque ninguém presta atenção no detalhe, né? E aí, quando você equilibra isso, e quando você mostra para o dominante que ele pode ter as outras características, se ele prestar atenção, nossa, vira show, né? Então, quando todo mundo para se olhar e prestar atenção aí, meu Deus, qual é a minha inteligência que mais se destaca? Como é que eu vou fazer para potencializar isso? E aí é uma das coisas importantes que a gente vai falar daqui a pouco. Aí o outro ponto que eu trouxe, que é a base da psicologia positiva, e você deve conhecer também tão melhor do que eu, que são as forças de caráter, que é eu olhar a melhor versão daquela pessoa que trabalha comigo. Qual é a melhor versão? Né? E se você passar mais uma tela, tem aí a tabelinha periódica, que diz as forças de caráter embaixo das virtudes. Né? Então, se eu olho alguém... Acho que alguém abriu o microfone aí. Se eu olho, por exemplo, amor ao aprendizado num funcionário meu, uma característica desse funcionário, muito provavelmente, é coisa nova, é ler, é ensinar e tal. Aí eu vou lá no DISC, olho também as características dele, aí eu vou lá na avaliação psicológica, pego mais algumas coisas e eu consigo trazer o melhor desse funcionário para que ele agregue o maior valor para a organização e o maior valor para ele como indivíduo. Não é? Quando eu olho todos esses aspectos. E aí, os soft skills, que é a próxima tela, e os hard skills, eles têm que estar complementados. Porque, senão, não adianta todo um conhecimento técnico se eu não consigo fazer essa aplicabilidade em termos de trabalhar com o outro. Ah, mas, menina, eu acho que você escuta a mesma queixa que eu toda hora, né? Ah, fulano é tecnicamente muito bom, mas ele não sabe se relacionar. Você escuta muito isso? Essa coisa, né, de contratar pelas capacidades técnicas, mas demitir pelo comportamento é uma máxima que está presente em todo lugar, mas ainda assim se valoriza mais olhar para as capacidades técnicas, né? Quando você olha lá as capacidades, os skills importantes do Fórum Econômico, são todos subjetivos. Quando você olha os skills do século XXI, todos subjetivos. E aí você quer ainda contratar pelo conhecimento técnico. E aí também tem essa coisa, não é? Que a gente fala tanto. Eu promovo e depois eu vejo que a pessoa vai dar problema. Eu não vi antes, eu não. Aí a gente vai ter uma telinha já que é uma coisa que você vai gostar de ouvir. Então a próxima tela diz uma história, né? Uma história recente, assim, tá na minha cabeça, falando dessa questão da hard skills, da soft skills. Segunda, terça e quarta, a gente teve um workshop de PDI, né? De Plano de Desenvolvimento Individual. Você viu? Nós fizemos segunda, terça e quarta, terminamos ontem. E aí, teve uma participante, né, que trouxe uma história para a gente de uma construção de um PDI, de uma pessoa que estava assumindo uma nova área. Então, ela estava assumindo uma área, né, a supervisão de uma área, e a supervisora se tornaria gerente da área. E aí, ela contextualizou, a gente estava trabalhando análise SWOT, ela contextualizou para a gente lá, para construir o PDI dessa moça, que ia ser promovida para supervisora. E aí, na contextualização, ela disse pra gente que essa moça estava recebendo essa equipe estava muito mal gerenciada há muito tempo, negligenciada há muito tempo, abandonada e tudo mais, então ela ia ter alguns desafios e tal. Assim, poxa, mas você não disse que a pessoa que estava na supervisão ia para a gerência? Ela falou assim, vai contar isso. Eu ia falar, mas você estava falando com quem? Com a supervisora ou com a gerente? Não, a supervisora. Mas você não disse que a pessoa da supervisão ia para a gerência, né? Ela falou assim, ai, Tati, é que ela é muito boa tecnicamente, mas ela não sabe se relacionar com as pessoas. Eu falei assim, você está promovendo a criatura, né?
Meu Deus do céu. Então, aí vai dar trabalho para a gente. Ótimo, a gente vai ganhar dinheiro, porque vão chamar a gente para ir ajudar, né? Então, muito bom. Por onde a gente pode começar? Eu trouxe só alguns tópicos, eu não sei nem como é que está nosso tempo, mas eu trouxe só. Esse aí eu vou pedir para você ir clicando de um em um, porque eu queria que a gente discutisse ponto a ponto, porque é pouca coisa, mas eu queria trazer todo o contexto que eu trouxe. Por que eu tenho que olhar tanto para a pessoa, né? Por que eu tenho que ir por todas as portas? Eu não coloquei DISC, MBTI, avaliação psicológica, etc., porque são ferramentas que a empresa vai precisar saber se pode pagar ou não, se tem em casa, se não tem, se é uma solução caseira, se é uma solução de consultoria. Mas, por exemplo, eu sou a rainha do recrutamento e seleção. Então, por favor, se você contrata bem, todo o resto se desenvolve bem. A mesma coisa que você falou, obrigada, Carita, a mesma coisa que você falou, se a pessoa não vinha gerenciando bem, se a equipe estava, coitada, abandonada, por que eu vou promover essa criatura, gente? Não é? Então, assim, eu vou fazer, é como se eu estivesse contratando alguém muito errado. Então, eu tenho que começar na contratação, eu tenho que desenhar esse perfil muito bem. E as pessoas, você sabe disso, eu não sei se você trabalha com recrutamento de seleção, mas eu tenho altos entreveros com meus clientes, quando eles dizem assim, eu digo, tá, meu amor, você quer um extraterrestre, vou pagar salário de brasileiro, não vai rolar, vai pagar em real, né? Porque às vezes é um sonho e a pessoa vai fazer o quê? A gente ouve muito isso. Eu preciso de alguém assim, assado, assado. Tá, que condição ele vai ter? Com quantas pessoas ele vai trabalhar? Qual é o gestor? Né? O que o gestor tem para ensinar ele? Ele vai ter um mentor nessa empresa? Porque você quer que eu tire alguém que está muito bem numa empresa, eu sou responsável pela carreira dessa pessoa e pela posição que ela vai ocupar na sua empresa. Então, invista tempo em desenhar o perfil. Eu quero alguém para fazer isso. Então, e que futuramente, que é outra coisa que o povo não olha, que é a sucessão, exatamente aproveitando o exemplo que você acabou de dar, né? Eu vou promover uma pessoa porque ela é boa tecnicamente, mas eu sei que a equipe está destruída. A equipe vai se sentir como? Pior ainda. Nunca essa mulher valorizou a gente, agora vai ganhar uma promoção. Eu vou me embora daqui. Eu não quero ficar aqui. Estão promovendo alguém que não valoriza a gente. Né? E aí o olhar, né, para o skill técnico o tempo inteiro, e assim dizer, ou então uma pessoa muito boazinha, está muito tempo aqui, né? Aí tu não tem o que fazer com a criatura, tu vai dar uma promoção para ela e acaba o resto que está embaixo dela, mas tudo bem. Então, desenhar o perfil. Próximo item. Contexto do trabalho, redes líquidas e diversidade. Aonde é que essa pessoa vai ser inserida? Como é o contexto de trabalho dessa criatura, o que eu acabei de falar. As pessoas não pensam nisso. Elas olham para currículo, gente. Elas não olham para a pessoa que é, para a fé que aquela pessoa professa, não é para eu não sei nem como é que fala hoje, se é orientação sexual, se lá para, né, para a sexualidade da pessoa, e aí vai botar essa pessoa, aí não presta atenção, chama para entrevista, não presta atenção, e também tem o outro lado, eu vou falar de um outro lado aqui, que é o lado do candidato. Quando você às vezes pergunta questões pessoais, eles se sentem invadidos. E eles não compreendem que, na verdade, eu estou trazendo um ser humano inteiro para dentro da minha empresa. E se eu trago, por exemplo, alguém que tem uma orientação religiosa, que bate de frente com a equipe que ele vai trabalhar, eu vou arrumar um problema. Eu fui reprovada por causa da minha religião? Não, você não foi, você não se enquadrava no time que eu tenho, e eu não posso mandar o time embora para contratar você. Não é? Então, por exemplo, eu tive agora recente uma cliente que houve um entreveiro na equipe dela, porque ela é pastora evangélica e o funcionário dela é um bandista. E ela pediu para a RH mandar embora porque ela não queria uma pessoa com essa religião. Eu falei, meu Deus, ninguém perguntou qual era a religião dele, sabendo que a gerente da área é pastora. Porque se eu sei com quem ele vai trabalhar, eu preciso ter um pouco de link, né? Então, e as redes líquidas, as barreiras do conhecimento caíram, gente. Não existe mais minha área. Como é que eu posso trabalhar em P&D, por exemplo, se eu não lidar com toda uma organização?
se eu não conseguir visualizar processo, relacionamentos, competências, áreas, tal, conhecimento, interfaces entre as áreas, aí as pessoas ainda querem dizer o seguinte: não, eu sou da contabilidade, eu não tenho nada a ver com RH. Mas eu trabalho com gente, né? E eu uso as informações que essas pessoas produzem. E eu trabalho com essas pessoas. Então, prestar atenção nisso é fundamental. Ah, Leusa, mas eu estou recebendo a equipe, essa supervisora aí estava recebendo a equipe que você falou. Eu estou recebendo a equipe, eu não vou contratar, mas eu preciso mapear do mesmo jeito. Porque como é que eu vou trabalhar com essa equipe se eu não mapear? Né? Se eu não contratar a Tati e a Leusa para fazer um mapeamento de perfil aqui, me dizer que caminhos eu posso tomar para que essa equipe se potencialize. Próximo. Levar a sério o mapeamento de perfil. Essa frase é feita para você, tá? Porque é o que eu estou te dizendo, as pessoas pagam testes, pagam consultoria e guardam aquela informação dentro de um dossiê ou de um arquivo. E não usam a riqueza que é um mapeamento de perfil, a riqueza que é uma aplicação, que é uma elaboração de um PDI decentemente feita a partir do mapeamento. Não é? Então, levar a sério, esses gestores têm que levar a sério, o RH tem que levar a sério. E não é só gestor, você sabe disso, tem RH que também não acredita nisso. Compra o serviço, né, tudo, faz lá para forma, só para inglês ver, e não usa isso também como uma alavanca para o próprio crescimento dele na posição. Porque na hora que ele mostrar para as pessoas a importância de um mapeamento de perfil, a importância do uso de uma ferramenta sofisticada e validada, ele vai mostrar a capacidade que ele tem técnica de aplicar as coisas. Ou apenas, não, a consultoria veio aqui, aplicou, falou isso, fica por isso mesmo. Então, e ele se valoriza como? Né, na posição de RH? Não existe. Próxima. Reforçar as forças. E aí eu vou usar aqui um exemplinho de... Você tem filho, né, Tati? Eu tenho. Quantos? Tenho 4. Jura? Todos humanos? Todos humanos. Ai, porque eu tenho 2 felinos, então não conta, né? Conta como filho, mas não humano. Então, são 4 filhos com 4 temperamentos, com 4 perfis, criados na mesma casa, com a mesma mãe, talvez com o mesmo pai, né? A mãe eu garanto que é a mesma, sempre, né? Ou não, às vezes não, às vezes vem com o pai junto. Mas assim, os teus 4 filhos não são cada um uma pessoa? Cada um de um jeito diferente. Cada um. Aí eu lembro daquele que fez a live com você. Como é o nome dele? É Rafael? João. João. O João fez a live lá, inteligente. Qual é a maior inteligência do João, que você acha? O João, acredito que seja relacionamento interpessoal. Pessoal. Então, quem tem relacionamento interpessoal, tem vários skills, né? Gosta de falar, gosta às vezes de escrever, gosta de se expressar e tal. E em que ele não é tão bom na escola? Parte lógica para ele é terrível. Matemática, tal da matemática, né? Português no sentido de linguística, né? Essa coisa. Eu odeio também. Fala para ele que não é só ele, não. Eu também não me lembro de uma regra do português, mas tudo bem. Mas é importante. Mas aí o que acontece? A gente pega o João e manda lá para o Kumon para estudar português. O dia inteiro, coitado. Ele passa a manhã na escola, vai para de tarde estudar português. A coisa que ele mais gosta de fazer é interagir. E aí eu tiro dele a coisa que dá mais prazer para ele e faço ele estudar língua portuguesa sem ele entender muito bem por que ele está estudando língua portuguesa. Então, o que eu oriento, quando eu estou fazendo orientação vocacional para os pais, né? Eu digo, olha, diz para ele que ele precisa estudar um pouquinho mais de língua portuguesa, porque ele vai precisar da língua portuguesa para chegar adiante. É uma ferramenta, mas ele precisa ser bom nisso. Ele não precisa... Agora, em relacionamento, ou digamos que ele seja muito bom em geografia, por exemplo. Em geografia, você vai ter que ser top. Então, você já tira 9, vai tirar 10 em geografia, porque geografia é o teu forte. E aí ele vai fazer isso com o maior prazer, porque eu já vi filho chegar em casa e jogar o boletim na mesa e dizer para a mãe, tá aí o teu 9 em matemática. Não é meu 9, é seu. Eu me matei para tirar 9 em matemática, mas é seu, não me deu prazer. E aí o que a gente faz com as pessoas e faz com as equipes, Tati? A gente traz todo mundo para a média.
Porque a gente fica trabalhando nos gaps, querendo que o cara fale inglês fluente se ele não tem um traço de linguística, um talento para a língua. Então, ó, meu amigo, você tem que pelo menos fazer o beabá em inglês, porque precisa para sua posição. Agora, em compensação, você jamais vai poder errar em resultado, que é o forte da sua posição. Mas em inglês você tem que dar pelo menos o good morning e good night. É a mesma coisa do português do João. A média é 7 na escola, João, você tem que tirar pelo menos 8. Para não ficar no 7 muito pendurado para ser reprovado. 8 tá bom. Porque você precisa do português. E aí, em algum momento, pode ser até que o João se apaixone pelo português. Mas se eu forçar o João no português, é capaz dele odiar para sempre. É pior. Então, vamos reforçar as forças. E como é que eu reforço forças, Tatiana? Mapeando o perfil. Vendo quem é meu colaborador. Sabendo como ele funciona. Não é verdade? Próximo. Identificar o que gera o estado de flow. João, o que é que deixa o João desligado? O João fica... Se eu não acordar o João, ele dorme em cima daquilo. É isso que motiva as pessoas. Então, o que que gera o estado de flow no trabalho na minha equipe? Essa pessoa, quando eu dou um relatório para ela fazer, ela se apaixona pelo relatório, ela me traz o melhor relatório. Em compensação, quando eu digo que ela vai fazer a apresentação, ela treina na base. Então, eu vou pedir o relatório dela e vou dar outra pessoa para fazer a apresentação e dizer que os dois fizeram o trabalho. Né? Dar o crédito, né? O crédito, obrigada. O crédito do reconhecimento aos dois. Cada um fez sua parte. Não, eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer o melhor relatório, fazer a melhor apresentação. Não vou, gente, não vou conseguir. Sou tímido, o máximo que eu vou fazer, eu vou abrir a reunião, então, e aí o outro toca, ok? Então, quando a gente conversa, e aí você pode ir mais um tópico. Monitorar os gaps. Em vez de ficar nessa mania de querer trabalhar os gaps, vamos trabalhar o gap, e a força fica lá, coitada, sem ser mobilizada. Porque a gente mobilizando força, né, a gente fortalece, mas a gente deixando a força lá parada, a gente é igual o He-Man lá, perde a força. Então, monitorar os gaps. Por que eu tenho que monitorar os gaps? Porque se esse gap começar a prejudicar o meu desempenho, eu vou ter que fazer alguma coisa com ele. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter um mentor, eu vou ter que ter um aconselhamento, eu vou ter que ter um coaching, porque esse gap começa a me prejudicar. Agora, se não estiver me prejudicando, eu vou só monitorar para não piorar. E vou bombar nas forças, bombar naquilo que eu sou bom. Né? Próximo. Reconhecer a mão dupla dos relacionamentos, aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Não é só o meu colaborador que tem que estudar, eu também tenho que estudar. Não é só o meu colaborador que tem que melhorar. Eu odeio essa palavra, não tem ninguém doente. Meu colaborador tem que melhorar em relacionamento. E como é o teu relacionamento com a tua equipe? Como é o teu relacionamento com teus pares? Né? Então, você é dupla, é mão dupla. Eu sou gestor da minha equipe me alimenta. É uma retroalimentação que a gente sabe. Próximo. Reservar tempo para as conversas transparentes. Eu vejo o povo fazer muita reunião e ter pouca conversa. É umas reuniões sem graça, de manhã cedo, quando as pessoas nem estão funcionando ainda, para perguntar, isso foi feito ou não foi feito? Você já deve ter visto essas reuniões, né, Tati? Demais. Você acha que elas são muito produtivas? Assim, todo santo dia a gente vai olhar o plano de ação para ver se andou ou não. Você acha que são produtivas? Mais fácil acompanhar um KPI, né? Um indicador, qualquer coisa que você olha no sistema e já, né? Menina, vamos fazer a reunião para a gente conversar, para ver o que a gente... bater papo, para a gente olhar o nosso trabalho, para a gente inovar de verdade, né? Vamos olhar um pedacinho. Hoje é o dia da gente olhar esse processo aqui. Vamos ver, tá dando certo, tá velho, tá obsoleto. Estamos cegos, virou paisagem. Vamos fazer isso, gente. Reservar um espaço. Ou para dizer para o seu funcionário, gente, quando você faz isso, você me irrita profundamente. Ou quando você faz isso, você me deixa extremamente feliz. Né? Você ter conversas com as pessoas não conversam mais. Agora melhorou, porque agora as pessoas fazem vídeo, graças a Deus, porque um tempo atrás era só o WhatsApp.
Ah, como é o relacionamento da equipe? Não, a gente tem um grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp nunca na vida foi relacionamento, gente. É uma mecânica de troca de informação, mas não é relacionamento. Para com isso. Olhar no olho, saber como o outro está se sentindo, perguntar de verdade como ele está, é outra coisa. Próximo, acho que é o último. Se errou, conserte imediatamente. Imediatamente. Se contratou errado, demita. Se promoveu errado, reverta isso, mande a pessoa embora, ou faça o que for. Mas evite isso. Se você cuidar do mapeamento, se você cuidar de preparar a sua equipe naquilo que ela já é boa, você vai ser muito valorizado enquanto gestor. Você vai trabalhar muito menos. Eu vejo tanta gente recebendo uma coisa que a gente tem um teste de administração do tempo, que um dos gaps maiores é delegação para cima, que é quando o gestor faz o trabalho da equipe, porque ele não deixa a equipe trabalhar, ele acha que só ele sabe fazer, aí a equipe vai embora às 5 horas da tarde e ele fica até meia-noite trabalhando, porque ele tem que fazer, porque só ele sabe fazer, porque ele não mapeou, porque ele não estudou a equipe, porque ele não viu. Então, esse é o meu recado, tem só uma mensagem final que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria saber, pode abrir aí a nossa mensagem final. Tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. Você já leu esse livro, Tati? Não, não li. Eu vou mandar para você em PDF, porque uma das missões da minha vida é compartilhar esse livro com as pessoas. Então, eu compartilho com todo mundo. Eu tenho um amigo, o Diogo deve estar aí nos assistindo, porque ele é meu stalker do bem, ele é meu colega no mestrado, e onde eu estou, ele está junto. Todas as minhas lives, tudo ele está junto. Ele deve estar por aí, que ele disse que ele tinha se inscrito. Aqui sim. E ele foi a primeira pessoa que eu passei esse livro, ele leu e resenhou. Olha que legal, ele resenhou o livro. Eu disse, ai meu Deus, alguém que gostou tanto do livro quanto eu. E uma das frases que ele fala é, mesmo com todos os avanços tecnológicos, a ferramenta mais produtiva para gerar boas ideias continua a ser um círculo de seres humanos, sentados em volta de uma mesa, discutindo questões de trabalho. Então, o mundo pode ser o que for, a pandemia que for, as pessoas precisam continuar conversando, precisam continuar se olhando, precisam continuar trocando e se complementando. Então, nesse livro tem muita coisa. Ele fala essa frase, ele está descrevendo um experimento num laboratório super avançado, né? E aí ele diz que, apesar de tudo, as ideias surgiam na mesa, quando eles se reuniam para conversar as ideias e as soluções. Ele fala muito. Esse livro, na verdade, o título em português não é muito bom, porque ele é um livro que fala de inovação. Então, ele fala de vários aspectos. Redes líquidas é um conceito que eu aprendi com ele. Ele aplica serendipidade, ele aplica conceito de plataforma. É muito interessante, eu vou mandar para você. E espero que quem esteja nos assistindo possa também, né, ter acesso ao livro. Eu gostei tanto que eu li em PDF, depois eu comprei em papel, porque eu queria grifar tudo de novo. Então, essa frase está sempre na minha cabeça. E esse era o meu recado para hoje, para os gestores. Eu não sei se ajudei, se atrapalhei, né? Mas eu queria de novo, Tati, agradecer profundamente o convite. Você sabe que eu tenho por você uma admiração gigantesca, né? Eu nunca vi uma pessoa para produzir tanto. As pessoas dizem que eu trabalho muito. Jesus, precisa conhecer a Tati. É isso, querido. Bom, eu fico muito, muito feliz sempre, né, de poder tá compartilhando ideias contigo. Você é uma pessoa super otimista. Eu acho que a nossa vida precisa de gente do bem e gente para cima, né, com motivação, e você é uma pessoa que, tá aqui para, né, a gente vai lembrar sempre tiver uma oportunidade, a gente quer te trazer, quer te apresentar para os nossos amigos, para a nossa audiência, porque isso é muito importante. E agradecer todos vocês que estiveram presentes também na nossa live. Vocês se sentem à vontade para ligar a câmera só para a gente poder tirar uma foto? Um retrato aí da nossa, né? A gente poder tirar uma foto da nossa reunião. Olá, Vitor. Boa noite. Ele está agradecendo aí, a gente também agradece. Estou bem baixo da Quando liga a câmera fica tão mais humanizado, né? Quando fica um monte de nominação a nossa humanização digital, né, que eu falo, né, precisa estar vendo as pessoas. Precisa! É tão gostoso olhar para todo mundo. Vamos tirar uma foto bem bonita. Cadê o povo?
Bem bonita, todo mundo ligando a câmera. Olha só, hein? Só gente linda, hein, Leusa? Menina, a gente tá bem, hein? Bem servido. Só gente bonita e inteligente. Ai, olha lá. Muito bom. Vou bater a foto, vou bater o retrato. Vou printar a tela. Bate o retrato. 3, 2, 1 e foi! Pronto! Deixa eu compilar esse material da Leusa para compartilhar com vocês aqui no chat já. Assim vocês já ficam com o material para já usar no seu dia a dia com sua equipe, enfim. A ideia é que a gente possa fazer uma onda do bem e compartilhar tudo que a gente tem, né, Leusa? Deixa eu aproveitar e fazer uma propagandinha, né? Opa, vai lá. Eu sou Leusa Medeiros em todas as redes. E eu tenho um canal no YouTube também chamado Leusa Medeiros, que quem quiser ir lá tem uns videozinhos divertidos diante da pandemia, porque agora eu parei de gravar, mas eu já vou voltar, né, agora com novos aprendizados depois dessa pandemia. Então, vocês são convidados a assistir os vídeos, a curtir, compartilhar aquela coisa toda e se inscrever, né? Porque a gente precisa de gente lá inscrita para movimentar a nossa vida. Então, outra coisa, que se quiserem falar comigo, podem chamar no Instagram, podem me chamar, se quiser, eu sou tão rápida, eu coloquei meus contatos aí na apresentação, né, gente? Desculpa. Mas é 92, que é Manaus, né? Deixa eu colocar aqui. Então, vou colocar no... Faz favor para mim, por favor, 92, querido. vai lá. 98113 7323. 7323. Pronto. E olha, foi para a galera. Isso. Podem me chamar à vontade, porque eu adoro conversar, né? E aí, trocar ideias, aprender com vocês, tudo isso é muito importante, tá bom? Mas alguém quer dar um recadinho aí pra gente? Não pensa que eu esqueci da minha tapioca não, viu? Só terminar a pandemia, eu vou para sua casa tomar café com tapioca. Não esqueci não, viu? Olha, você tem que vir tomar café com tapioca e comer o x-caboquinho que ninguém lhe apresentou quando você veio aqui. Mas quando você chegar, você vai receber, vai comer tudo que você tiver direito, com tucumã, vai ser uma delícia. Você vai gostar muito. Vamos torcer, né, Tati? Para isso não demorar muito, por favor. Se Deus quiser, não vai demorar muito, não. Gente, tá ótimo, no querido. Coração. Vai ficar gravado, você vai compartilhar. Sim, eu vou mandar para a edição, a gente sobe no canal também para poder compartilhar. Certificados de todos vocês que entraram na live já vai ser enviado amanhã por e-mail também. A apresentação eu coloquei no chat, pode ficar à vontade para baixar. Espero que a gente possa se ver quinta que vem no próximo RH Meeting. Eu estarei quinta-feira, porque eu estou livre na quinta. Beijo, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Oi, Diego, a gente vai para a Bahia. Alguém chamou a gente para ir na Bahia aí. Vamos lá. Beijo.